Gênesis 32, versículo 22. Quem está precisando de uma bênção? Quem acredita que não vai sair daqui enquanto Deus não tocar a sua vida? Eu tenho certeza que se você tiver fé e veio hoje com um propósito em pegar a sua bênção ao ponto de brigar por ela e não desistir dela, você vai sair daqui mais do que vencedor e abençoado pelo Pai. Eu tenho certeza disso, amém? Irmãos, Gênesis 32, versículo 22. Conta para nós essa história que nós louvamos e estamos falando dela. E diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Joboquém. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se dispôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, e de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos, Pai, mais uma vez, Pai, para te pedir, meu Deus, vem pela sua palavra, tome a minha boca, Pai, que não sobre nada de mim, Pai, mas que o seu Espírito fale com a igreja. Fale, Pai, comigo mais uma vez, mas fale, Pai, nos nossos corações. Entregue, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, prostrados e decididos a pegar as nossas bênçãos hoje, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, dando uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem trata-se de Jacó.
Jacó, ele está na casa do seu tio Labão, porque já saiu de lá após ter tomado a bênção do seu irmão, né? Todos conhecem. E lá ele vive na casa de Labão por um determinado período, e lá ele prospera naquele lugar. Ali Deus está com ele e Deus prospera. Um dia Deus chega para ele, nós podemos ver isso em Gênesis 31, versículo 3, e diz: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Ele, obedecendo essa ordem, ele parte de viagem para junto dos seus pais e da sua parentela. Só que ele tinha um problema para resolver. Quando ele sai da terra e vai para a casa do seu tio Labão, ele sai em desavença com o seu parente, com Esaú. Esaú, bem bravo com ele, prometeu matá-lo, prometeu que na hora que encontrasse ele, ia dar um jeito nele. E só que Deus fala para ele: volta. E ele, nesse momento, ele toma as suas duas mulheres, as suas duas servas, os seus filhos e tudo o que pertencia, e vai para aonde Deus tinha pedido para ele voltar, para a casa dos seus pais. Só que ele lembra daquela promessa e daquele juramento que o irmão fez para ele: ó, vou te pegar, hein? Isso aí não vai ficar barato o que você fez, não. E naquele momento ele pega e começa a barganhar, tenta barganhar com o irmão, vira para os seus servos e diz: olha, pega aqui uns novilhos, pega aqui um pouco do que a gente tem, apresenta lá para o meu irmão e diz para o meu irmão o seguinte: que o teu servo Jacó está te entregando isso aqui, porque a gente é amiguinho, está tudo certo, vamos fazer as pazes, vamos parar com isso, porque ele queria chegar até a casa do seu pai, só que tinha esse impedimento do irmão. Se ele chegasse lá, o couro comia. Para amansar o irmão, ele começa a barganhar com aquela situação. Num determinado dia, eles atravessam o rio, para o lado de lá. Um momento ele fica só, e nesse momento aparece um anjo. Aqui a palavra diz um homem, em outras traduções diz varão, e não sei se tem alguma tradução que fala anjo, mas nós sabemos aqui no contexto da história que ele lutou com o próprio Deus. Deus se faz presente ali, naquele momento, e se põe na frente, e ele começa essa luta incessante, porque ele sabia que existia uma promessa sobre a vida dele, e ele não ia desistir. Enquanto essa promessa não se cumprisse, enquanto Deus não abençoasse ele não ia parar de lutar, não importa com quem, mas ele queria a bênção dele. O que me chama a atenção dentro dessa história é que, primeiro, Deus não falou para ele lá no versículo 31, no capítulo 31, versículo 3, o Senhor disse a Jacó: volte para a casa dos seus pais, que eu estarei com você. Qual a necessidade dele ali naquele momento de ter que barganhar ou fazer uma moeda de troca com o irmão? Se Deus está comigo e se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Primeiro ponto, ele não precisava daquela situação, mas em um determinado ponto ele entende que ele precisava chegar até aquele lugar, ele precisava ir aonde Deus mandou, e para chegar naquele lugar ele teria que lutar, ele teria que não desistir. Eu fico pensando quantas vezes nas nossas vidas pessoas vieram para nós e disseram para nós: existe promessa para você, você um dia vai ser isso, aquilo ou aquilo outro, ou Deus vai tocar a sua vida, você vai acontecer isso ou aquilo com você. Mas aparecem dificuldades no nosso caminho, pessoas ao nosso caminho que tentam impedir aquilo que Deus tem para nós. Ele se põe na nossa frente, às vezes por ameaça. Isso eu não estou dizendo da luta dele com um anjo, amém? Eu estou dizendo com a dúvida que ele tinha e o medo que ele tinha do irmão Esaú. Isso, às vezes nas nossas vidas também acontece. Puxa vida, para mim pegar minha bênção, para mim poder
chegar aonde Deus quer que eu chegue, pessoas estão do meu lado e eu acho que ela vai me impedir. Eu acho que se eu for por aqui, vai dar ruim para mim. Se eu for por lá, ali é perigoso. E uma coisa eu digo para mim e para você: não temas, não tenha medo. Se o próprio Deus está dizendo, eu estou com você, eu estou com você, por que eu vou ter medo? Se no própria palavra de Deus diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estarei com você. Deus em todo momento diz para mim, diz para você, eu estou com você, não foi eu que te mandei? Então não para de lutar, não deixa as coisas atrasarem, ou medo, ou insegurança, ou pessoas que se dizem também amigas, familiares, não importa, tentar atrapalhar aquilo que Deus tem na nossa vida. Porque se a gente começar a olhar para o que dizem para nós, as ameaças, as profecias do caos, dizendo não vai dar certo, não tem jeito, não vai conseguir, você vai desanimar, vai começar a querer barganhar com o inimigo. Deixa eu passar, olha aqui, eu te dou um pouquinho daquilo que Deus, tudo que Deus me abençoou, eu divido com você, mas deixa eu passar. Não, você não precisa dar nada para ninguém, você não precisa dividir a sua bênção com ninguém. Se Deus te deu, Ele é seu. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus está dizendo para você, vai em frente, toca o barco, não desista, não larga, vai, segue reto, não temas, e nunca tenha dúvida daquilo que Deus tem para nós. Eu fico olhando a vida de Jacó, a promessa que Deus tinha na vida desse homem. Jacó tem 12 filhos, qual segue a descendência todinha de Israel. Cada filho dele se torna uma tribo de Israel, e disso uma grande nação, cumprindo aquela promessa que fez lá para o avô dele, para Abraão. O tamanho da responsabilidade dele diante de Deus em prosseguir e não parar. Nesse momento, quando ele encontra com esse suposto homem que diz a palavra, ele diz para ele, o anjo diz para ele, parou, já está acabando o dia, chega, acabou. Ele diz, não, eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não me entregar a minha bênção, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu quero a minha bênção, e nada vai impedir que eu toque e alcance aquilo que o Pai me falou para me fazer, o que pôs na minha vida. Isso temos que ser nós, não podemos desistir em momento nenhum. Tentam desistir e desanimar a gente todo um momento, parece impressionante, parece que as coisas como começam a fluir, vem um obstáculo, vem uma enfermidade, vem alguém, vem alguma dificuldade financeira, ou física, ou psicológica, e atinge a gente e diz assim, para que chega, é aqui que eu quero. Aí você tem que dizer, não vou desistir, eu vou brigar porque eu quero a minha bênção, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem me prometeu é fiel para cumprir, e jamais, em hipótese nenhuma, ele volta atrás ou se arrepende. A gente não pode ficar olhando para o lado direito ou para o lado esquerdo, a gente tem que olhar para o alto, para o consumador das nossas vidas. As pessoas, muitas das vezes, desistem, chega num ponto que é fiel a Deus há um dia, e vem para ir à igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, mas a vida parece que continua morna, parece que aquilo que foi prometido para ela um dia, não chega, porque aparece vários Labão, como apareceu lá para Jacó, para atrasar a sua vida, para te escravizar. Mas indo lá para a história de Labão e de Jacó,
ele tenta impedir a bênção de Jacó, e chega um ponto que diz: olha, toda a cria que der aqui, só as listradas e as malhadas são suas, sabendo que não ia dar, era a menor parte. Passar a perna, na verdade, no sobrinho. Só que Deus esqueceu do detalhe, Labão. Deus era com Jacó, e aonde Jacó punha a mão prosperava. E naquele momento, só listradas e malhadas começam a nascer, e um grande patrimônio dele começa a crescer de uma tal forma que fica muito maior do que do tio. Isso levanta uma inveja do tio, e o tio, bravo, vai para cima de Jacó também. Eu fico imaginando quantos ataques Jacó não sofreu, e quantos ataques a gente não tem que suportar no dia a dia, no nosso, todos os dias da nossa vida. Mas a gente tem que se alegrar com isso, sabe, igreja? Porque lendo essa história e dentro de outras tantas histórias bíblicas, ninguém passa por luta, passa por guerra, se não tem promessa e se não tem bênção para chegar. Amém. Glória a Deus. Está passando por luta, está passando por guerra, tenha certeza, lá na frente tem bênção para você. Amém. Não podemos desistir, ponto nenhum, de maneira nenhuma. Não podemos parar. Tentam bloquear a gente todo um minuto. A gente muda para Caçapava porque Deus tem um propósito, tem um negócio na nossa vida, e não vem ofertas ruins, não. Tem coisas boas. Logo que muda, acabei de mudar. Volta para São Paulo porque te darei ouro e prata. Eu disse: Deus me quer aqui. É aqui que Ele disse que vai me abençoar. É aqui que Ele quer me usar. E aqui eu estou. E se a bênção tiver que chegar, ela vai chegar de qualquer jeito. Eu aqui, aonde eu estiver. O único meu papel é não desistir, não parar de lutar, não desacreditar daquilo que um dia foi profetizado na tua vida. Porque nós estamos aqui em cima falando em nome de Jesus. Estamos falando em nome de Deus Pai. Nós não estamos aqui fazendo teatro. E quando a gente fala que você tem promessa, que a bênção sua vai chegar, toma posse nessa palavra, abraça o anjo e diz: essa bênção é minha, e eu não abro mão dessa bênção, e eu não vou ter medo, eu não vou desistir. A palavra de Deus diz que a fé de muitos esfriaria, e a gente está vivendo isso. Nós estamos vivendo esse tempo já. Nós achamos que está muito longe, está em Apocalipse. Mas se a gente parar e pensar, já está muito perto. O pastor Sidney pregou aqui na quarta-feira, e uma coisa que já é sabida por todos nós, mas ele relembrou e reviveu isso na nossa mente, que fala-se da volta de Jesus. Mas já fala isso há 2022 anos. Mas ele pregou aqui: não se esqueça, aquele que morreu, Jesus já voltou. Hein? Como estão as suas vestes hoje? Se Jesus voltar, aí a gente vê pessoas entram dentro de igreja e buscam a bênção do Senhor, e essa bênção, por algum motivo, atrasa ou demora, porque tudo no tempo de Deus, Deus às vezes não está te entregando aquilo que Ele te prometeu ainda, porque Ele está forjando o teu caráter, Ele está preparando você para que você consiga desfrutar. Não adianta você dar um carro, um garoto de 10 anos, ele vai dar um carro no poste, ele tem que ser habilitado, ele tem que saber dirigir, e assim somos nós. O nosso Pai jamais vai entregar uma coisa nas nossas mãos que a gente não vai saber governar, ou não vai saber como agir com essas bênçãos, ou o que fazer com essas bênçãos. Mas demora às vezes, no nosso ponto de vista. Deus não chega atrasado, mas para o ser humano que é ansioso, ele está demorando. Está demorando, não chega, não chega. Quer saber? Estou fora, não vou para a igreja não. Chego lá na igreja, vejo o pastor dizendo que tem uma bênção para mim, que Deus vai entregar aqui isso e aquilo, e parece que minha vida não muda. E eu digo para mim e digo para você, eu digo para mim e digo para você: quer que as coisas mudem? Muda você primeiro. Muda você primeiro. Faça a sua
sua parte diante de Deus, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer a dele. Jacó fez o que podia estar na mão dele. Uma coisa veio na minha cabeça: Deus não se agrada de covarde, Deus não se agrada de pessoas que desistem, Deus se agrada de pessoas que têm bom ânimo, que persiste, que não desiste de maneira nenhuma, que acredita no sobrenatural. A fé é aquilo que você não pode ver, porque é muito fácil eu dizer para você: isso é de madeira, deixa eu tocar, é verdade. Mas quando diz para você, tem um anjo do teu lado querendo entregar uma bênção, não deixa ele embora, gruda ele, abraça ele, não deixa a bênção fugir. Aí você olha do lado e fala: desculpa, pastor, que do lado está meu parente, está minha amiga, mas está longe de ser um anjo. Nós temos que olhar com os olhos espirituais, olhar para aquilo que Deus faz para nós todos os dias. Eu fico olhando a vida de Jacó, e Jacó, ele, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de muitos pregadores, ele antecipou aquilo que Deus tinha para ele, porque Deus tinha uma promessa no nascimento, dizendo assim, falou para a mãe dele: olha, o menor, o maior servirá o menor, e esse é o cara. Mas ele faz todo um jogo, troca, vai, oferece o prato de lentilha para o morto de fome do irmão que está ali, e ele troca, depois se arrepende, depois ele põe as vestes do irmão para ficar com o cheiro do irmão, e aproveita que Isaac está já sem as vistas, e pede para ser abençoado, e ali ele é abençoado, mas na verdade ele jogou de uma estratégia, amém? Nós hoje, como cristãos, nós temos que entender que quando Deus deu uma coisa para nós, a estratégia vem de Deus. Nós não podemos antecipar aquilo que Deus tem para nós. Espere, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, vai acontecer, vai acontecer. Quando, pastor? No tempo de Deus. Tenha fé. Jesus Cristo, todas as curas, todos os milagres, todas as bênçãos que Ele entrega, o que Jesus fala? A sua fé te curou, a sua fé. Obrigado, mestre. Vai em paz, a sua fé. Ter fé no momento de barriga cheia é fácil. Ter fé com saúde é muito fácil. Agora eu quero ver ter fé quando está doente, precisando de uma passando necessidade, realmente passando por luta, passando por batalha. E nós não podemos, Jesus nos ensina isso, nós não podemos olhar para o deserto como um local ruim, um local de sofrimento, um local de castigo. Não, deserto é a escola do Senhor. Nós temos que saber, estamos passando por luta, estamos passando por prova, Senhor, não é porquê, mas é para quê? Qual é o sentido disso? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sou meio burrinho e eu não estou entendendo. Aí Deus diz: eu quero você do meu lado. Ame a mim de todo o coração e o próximo a ti mesmo, e as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Não desista, não desista do seu sonho. Quem te prometeu jamais vai voltar atrás. Se tem milagre para a tua vida, se tem promessa na tua vida, e tem, porque todos nós somos marcados com a marca da promessa. Deus jamais vai esquecer do filho. Que pai, que o filho pede um peixe, ele entrega uma serpente. Continue, persevere na fé, persevere na luta, persevere na oração. Não importa a situação que você está passando, não importa se tem Saul, 2, 3 Saul dizendo para você que vai te matar, que vai te pegar. Não importa se o médico disse que não tem jeito, porque se não tem jeito para o médico, para Deus, o Deus do impossível, tem jeito sim, tem jeito sim. Não desista. Nós hoje somos seres espirituais mais do que carnais. Nós temos que parar de pensar só no hoje. Hoje como vai ser? Quanto de dinheiro eu vou ter? Quanta propriedade eu vou ter? Não importa. Nunca perca a presença de Deus na sua vida, que é o mais importante.
ser trocado, que não pode ser mexido, que você não pode perder a fé em Deus, porque aqui é tudo muito passageiro. Eu vejo que Jacó adquiriu bênçãos, isso e aquilo outro, teve 12 filhos, tudo com um propósito, mas o propósito era de Deus. O propósito não era do homem, não era para que ele vivesse, porque é passageiro. Ontem a gente tinha 18 anos, eu estou com 22, conversa fiada, 43 já, mas passa muito rápido. É muito rápido a nossa vida. A gente pisca o olho, a gente fala: nossa, que saudade quando eu tinha 20, que saudade quando eu tinha 30. Alguns aqui estão dizendo que saudade quando eu tinha 60. Acho que ainda não. Tem cara? Não? Foi ontem, né? Amém. Mas passa muito rápido, igreja. E a gente para e pensar que aqui é tudo muito passageiro. Com a bênção, maior bênção, que a gente não pode grudar, não pode perder. Temos que grudar. É no Espírito Santo e dizer: Senhor, eu não quero perder minha salvação. Eu não quero perder essa bênção que foi dada para mim. Hoje, o dia de batismo, uma confissão pública de fé. A irmã já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e hoje ela vai confessar publicamente e vai obedecer uma lei do próprio Jesus, e vai se batizar. Quantos já não foram feito isso? E cadê esse povo? Essa igreja tinha, segundo informações, 80, 90 pessoas, se eu me recordo. Hoje a gente estamos aqui, não sei, 30, 40, não sei. Mas cadê o povo? Cadê o povo de Deus? Se todas as pessoas que se foram batizadas, aceitaram Jesus e não tivessem desistido, e não tivessem perseverado na fé, não ia ter espaço dentro das igrejas. Eu conheço mais pessoas que desistiu e estão fora de igreja do que as pessoas que estão dentro da igreja. É muito legal dizer: preciso de uma bênção, não vou desistir. Mas mude você, não desista você. Hoje, um dia tão especial, memorável, batismo. Em nome de Jesus, não estou chamando a atenção de ninguém, nem estou aqui para isso, não posso fazer isso. Mas cadê o povo? É dia de festa, a palavra está sendo pregada, tem bênção aqui, tem um anjo andando por esses corredores, entregando bênção e milagre para todos. E o anjo está com uma cesta cheia de bênção, cheia de milagre, e passando pelo corredor, e olha para o lado e diz: cadê o Joaquim? Não veio hoje. Ele está na casa dele dizendo: a minha bênção não chega, a bênção dele está aqui. Cadê ele? A chamada, o Espírito Santo está fazendo a chamada. Cadê meus soldados? E tem uma plaqueta no chão com vários nomes, e vazio, porque os soldados estão em casa, derrotados, oprimidos, e o inimigo está aplaudindo de pé, dizendo: consegui mais um, desanimei outro, ameacei aquele, ele acreditou. Não vamos cair nos laços do inimigo, nas ameaças do inimigo. Não deixe o inimigo pôr medo para você. Existe uma promessa, existe uma bênção. O próprio Deus aqui diz no capítulo 31, versículo 3: volte para a casa dos seus pais, eu estarei com você. Deus quantas vezes disse para mim e disse para você: eu estou com você, eu não vou te abandonar. Não deixa o homem falar para você não. Beleza? É não? Não tem problema. Cada não que um homem fala para mim, as portas dos céus se escancaram sobre a minha cabeça, e Deus fala 50 sim, sim, sim. E quando vem alguém e diz: eu vou te matar, eu vou te parar, eu vou te repreender em nome de Jesus, sou mentiroso, porque existe uma bênção sobre mim e ela não pode ser revogada. Não importa pelo que eu passar, não importa se vão me ameaçar, não importa se vão tentar traçar minha bênção, mas eu creio naquele que me prometeu, e ele é fiel para cumprir, e eu não vou desistir. Eu não vou desistir do Evangelho, não vou desistir de trazer a palavra, não vou desistir de ser um cristão, porque aqui é passageiro, e eu quero a minha eternidade com Jesus Cristo. Eu não
aquele que perseverar. Não adianta, irmã, aceitou Jesus, glória a Deus, vai ser batizada, glória a Deus, daqui a pouco some da igreja e estou cansada porque não deu nada certo na minha vida. Jesus volta, vai para o céu? Não sei, não sou juiz e nem quero ser, eu quero só misericórdia. Mas a palavra é clara: aquele que perseverar, não desiste do seu sonho. O grande problema é que existe pessoas em cima de púlpito que jogam pessoas para fora do culto de igreja, por causa de bebida, cigarro, catástrofes de existência. Jogam pessoas para fora da igreja quando pregam-se em cima de púlpito maldição e enganam o povo com palavra contrária. Jesus Cristo se agrada? Não. Igreja, em nome de Jesus, eu não ia pregar isso, não ia falar nada sobre isso, mas o Espírito Santo manda falar, a igreja eu falo. É muito triste o que a gente vê hoje dentro do Evangelho de Jesus. É muito triste o que a gente assiste descaradamente, pedidos feitos em nome de Deus para enriquecer alguns, criando e levantando novas maldições do Velho Testamento, onde tudo foi consumado pela cruz do Calvário e por Jesus Cristo de Nazaré. É muito triste ver pessoas sendo jogadas para fora de igreja e blasfemando e dando mau testemunho por causa de alguns profissionais da fé e cafajeste que traz palavras contrárias em cima do púlpito. Eu fico revoltado, porque Jesus Cristo, antes de ser qualquer coisa, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele está para todos, Ele não vem para alguns. O amor de Cristo tem que ser pregado e tem que ser abraçado e dizer: todos, jamais lançarei fora nenhum, não quero perder nenhum, não posso perder nenhum. Mas não é o que a gente vê. Eu saio, como eu fui para São Paulo, e tento pregar por pessoas, e pessoas dizem: você é crente? Sou. Por quê? Como assim por quê? Você não ouviu falar que veio Jesus Cristo há 2028 anos, 22 anos atrás, que morreu por mim e por você, e só através dele, e em nome dele, eu me chego ao Pai e a salvação pertence a mim? Você não ouviu falar isso? Ah, não sei, mas igreja é complicado, né? Eu fui numa lá, o cara pegou, começou a pregar, estava indo até bem. Daqui a pouco ele falou que se eu não desse 50, 100, 1.000, 200, ele começou a fazer leilão com a fé, e eu não dei nada, e na hora que ele viu que eu não tinha nada, ele falou: cuidado, o carro vai te atropelar ali, vai gastar na farmácia. E eu nunca mais voltei. Pouca vergonha. Decepcionante ver isso dentro de uma igreja. Revoltante, porque a sangue e a alma dessa pessoa vai ser cobrada sobre esse cara que está ali. Só que ele não pensa nisso. Temos que pensar uns aos outros como irmãos em Cristo. Mas irmão verdadeiro, irmão é aquele que chora com os que choram, que se alegram com os que se alegram. Nós vemos uma divisão muito grande dentro de igrejas, onde eu posso e a palavra de Deus é secundária. Eu faço, e se eu quiser, tá, mas e Deus, onde fica nisso? Não, a caneta está na minha mão. Pouca vergonha. Afasta-se pessoas. Afastou eu, igreja. Eu era para ter sido pastor há mais de 15 anos. Eu me converti. Nunca quis entrar em igreja porque eu peguei nojo de pastor. Peguei nojo do que era pregado dentro de determinadas igrejas. Até encontrar um não que tem milhares. A grande maioria são homens de Deus. Glória a Deus por isso. Mas a minoria que são essa raça. Mas eu encontrei um que não olhou se eu fumava, se eu bebia, quem eu era, quem eu deixava de ser. Ele viu a marca da promessa, ele disse: isso é um homem de Deus, é um cara que tem legado, é um cara que vai levar minha palavra, uma palavra genuína. Vamos voltar ao Evangelho de Jesus como ele é e como ele foi, pregando verdade, amor, sinceridade, dizendo para cada um de vocês: Deus ama cada um de vocês, Deus está olhando o sofrimento de cada um de vocês, Deus não abandonou em hipótese nenhuma cada um de vocês, e diz para cada um de vocês: vocês são dignos perante a Deus sim, porque vocês aceitaram
ter carro porque ela não é uma agência. Eu não vou para a igreja para ter casa ou para ter uma conta corrente. Eu vou para a igreja para ter salvação, porque aqui é tudo muito rápido, aqui é tudo muito. Piscou o olho, eu morri. Morreu, e aí? O que eu vou dizer? Morreu, lutou um bom combate, guardou a fé? Ou vou dizer, não sei, né? Deus sabe de todas as coisas. Aí vem um e outro e diz, mas não aceitou Jesus, pastor, onde você acha que ele está? Eu falo, passarinho bonito. Não vou falar, né? Estou chateado. Mas vontade de dizer, desculpa, não aceitou? Não foi batizado? Vamos para a palavra. Tem salvação? Não. Tem salvação? Eu gosto dessa igreja porque aqui é pregado o verdadeiro evangelho, aonde diz para mim e para você, Jesus Cristo te ama, independente do que você tem na conta corrente, independente daquilo que você tem ou deixa de ter. Você é especial para Deus. Você é um filho amado de Deus. Você não se tornou simplesmente um servo, mas você se tornou um amigo de Deus. Deus ama você porque você é um parceiro dele. Ele ama você. Deus jamais ia te chamar e te escolher se Ele não te quisesse. Não desista do seu sonho. Não desista do Evangelho de Jesus. Vamos propagar e levar as boas novas, dizendo: ali Jesus Cristo está ali. O Evangelho é pregado, o verdadeiro Evangelho. Não é por voto de frequência ao templo ou por dinheiro dado para o sacerdote do engano e da ganância, não. Nós estamos aqui preocupados com almas, porque quando eu morrer, Deus vai me cobrar, vai falar: de quantos você ganhou? Eu vou dizer: Senhor, eu estava preocupado mais em pedir o dízimo lá no negócio, eu esqueci de pedir a salvação. Vou passar essa vergonha diante de Deus? Não vou. Comprometimento, dízimo, isso é comprometimento com Deus. Eu sou um dizimista fiel, e Deus me abençoa, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Ama a Deus e busca a Deus de todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Mas quais são elas? Aquilo que Deus tem para você. E o que é para você é para você, o que é para mim é para mim. Mas Deus não vai te abandonar de forma nenhuma. Deus te ama, Deus vai cumprir. Não tenha medo. Não deixa Esaú ficar falando na tua orelha e te ameaçando, e você fique com medo, não. Não tenta barganhar com o inimigo, não. Inimigo, nós temos que olhar de olho a olho para ele, temos que abaixar a cabeça para o inimigo, temos que olhar no olho e dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo, comigo você não mexe. Eu vou prosseguir, você não vai impedir as minhas bênçãos, e eu não vou desistir daquilo para onde Deus me colocou. Você está aqui porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Você é um escolhido, um enviado de Deus. Não desista, tenha bom ânimo, não deixa essa meia dúzia de coxa ficar tentando tirar aquilo que Deus colocou diante de você. E o pior é que a gente fica pensando nessas coisas e tirando o nosso sono de uma tal forma, que eu já pensei o seguinte: quando chegar em ameaça, chegar em dúvidas e disser que não vai, eu vou orar, eu não vou perder nenhum tempo nisso aí. Eu vou orar e vou colocar diante do Pai. O que foi colocado na minha vida é meu, e Deus jamais vai deixar de entregar para mim e para você aquilo que Deus prometeu. Tenho certeza, irmãos, absoluta, que com fé, perseverança, com vontade de vencer, vontade de pegar a sua bênção e não desistir. Se você não for abençoado, eu como a Bíblia. Depende de você, depende de mim. Quantas bênçãos eu deixei passar, porque eu duvidei, porque eu disse: não é para mim. O Isaú está ali na esquina, não vai deixar. O que a gente prega hoje aqui em cima do púlpito é tudo porque Deus permite, mas é para dizer para você que você é um escolhido, que você tem promessa, que hoje Deus vai mudar a sua vida. Deus hoje está falando: pode ir. Ele está tocando em cada vida, cada coração e dizendo: vai, você está abençoado, você está abençoado. E se preciso for, Ele troca o seu nome.
não tem problema, mas Ele está te entregando a bênção, não por aquilo que você é, mas e sim por aquilo que Ele é, abençoador. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus tinha para entregar para vocês hoje. Espero que a igreja não fique chateada comigo, porque a gente só fala aquilo que Deus permite aqui em cima. Eu falo o que Deus coloca no nosso coração, porque o Espírito Santo que governa e toca esse mundo. É muito triste, como eu já disse, a gente vê determinadas atitudes, mas a gente vai estar orando também para essas pessoas, para que Deus um dia, quando Ele voltar, Ele olhe para essas pessoas da maneira que Ele julgar, não nós. Mas não vamos perder a nossa fé, não vamos perder a nossa essência, a nossa vontade de buscar a face e ficar face a face com Deus, por nada, em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, confirma, Pai, cada palavra, Pai, que foi dita aqui nesse altar. Toque, Espírito Santo de Deus, nesse momento, em cada um de nós. Entregue, meu Deus, todas as bênçãos. Abra, meu Deus, as comportas dos céus. Repreenda, ó Pai, em nome de Jesus, qualquer pessoa que possa estar querendo atrapalhar, meu Deus, em nosso caminho, para que a gente cumpra a sua vontade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque agora em cada um de nós com amor, com a sua misericórdia, e faça, meu Deus, resplandecer a sua vontade em nós, para a honra e glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.